Alô, alô? Vamos começar então, galera. Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Git. Muito boa noite. Meu nome é Renan e hoje a gente vai falar a gente vai finalmente começar a falar sobre o servidor remoto que a gente tem tanto comentado nas últimas aulas, que é a parte que eu imagino que mais agrega valor quando você está trabalhando com o Git, né? Porque a maioria dos repositórios você vai querer hospedar eles em algum lugar, né? E, bom, para isso que é o remoto. Só que antes da gente começar, não sei se vocês viram o Google Classroom, a gente soltou um forms de feedback para quem quiser preencher. Por favor, preencham, galera, porque se vocês preencherem, a gente consegue ajustar nossas duas últimas aulas para atender melhor vocês. Então, o link desse formulário de feedback está lá no Google Classroom, confiram lá. E uma outra coisa que eu queria repassar é uma coisa da última aula, né? Eu vi que alguns de vocês já fizeram o exercício da última aula, e eu notei que eu esqueci de comentar um certo detalhe sobre o Git Ignore. Na verdade, não é um detalhe, né? É um tópico relativamente importante, que as entradas do Git Ignore eles são uma por linha. Então, é assim que ele reconhece os padrões que ele tem que ele tem que ignorar. Então quando vocês quiserem ignorar alguma coisa, duas coisas diferentes, vocês têm que colocar em duas linhas, né? Eu vi que um pessoal preencheu duas entradas numa linha só e isso o Git Ignore ele vai tentar reconhecer um caminho com aquele padrão e não vai achar na maioria dos casos. Tá bom? Então, bom, prosseguindo para para nossa aula de hoje, aqui. Bom, nas aulas anteriores a gente viu como fazer os commits e viu as ferramentas que a gente pode utilizar para auxiliar esses commits. Então, voltando aqui naquele nosso diagrama, bom, a gente dá um git add da pasta atual para staging area, um git commit para passar da staging area para o repositório. A gente pode usar aqueles parâmetros a mais para passar da pasta atual direto para o repositório com um commit só. E a gente viu que tinha esse comando push aqui, que eu falei que a gente ia falar dele um pouco mais tarde. Bom, o mais tarde é agora, tá? Hoje a gente vai começar a ver como que o repositório remoto funciona e como que a gente manda as informações e puxa as informações dele pra gente antes de começar a trabalhar. Tá, então a primeira coisa que vocês têm que entender sobre o repositório remoto é esse origin aqui. Origin é o nome usual que a gente utiliza para se referir ao servidor remoto. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que assim, a gente precisa de um nome para saber quando a gente está se referindo ao servidor remoto, em vez de usar a URL dele, que costuma ser um link HTTP ou SSH que tem lá no GitHub, GitLab, para quem já mexeu nele um pouquinho. Então, ao invés de utilizar essa URL, que seria o, o link onde está hospedado o nosso repositório, a gente usa simplesmente o origin para ficar mais curto. Até porque esse origin é usado em vários comandos de quando a gente está interagindo com o servidor remoto. E, bom, uma coisa para quem lembra da nossa aula de como criar um repositório, eu falei que a gente tinha duas formas de criar um repositório, que era primeiro com o git init, que criava só um repositório local. E, e falei também que dava para a gente criar com um git clone, o comando git clone, que era o comando para puxar do servidor remoto. Quando a gente dá um git clone, o origin é criado automaticamente para a gente não ter que fazer mais nenhuma configuração a mais. Caso a gente use o git init para iniciar o repositório, a gente tem que configurar o origin manualmente depois. Então, dito isso, a gente vai para o nosso primeiro comando de hoje, que é o git clone. Então, o que é o git clone? O git clone é um comando relativamente simples, ele tem alguns parâmetros opcionais, mas geralmente o que você vai querer fazer é simplesmente puxar o seu repositório remoto para sua máquina. Então, então aqui ele tem um único parâmetro obrigatório aqui, que é o git clone e a URL do repositório remoto, que seria essa URL aqui de um repositório que eu criei. Então, eu criei esse repositório hoje, assim,
esse repositório remoto hoje, mas repara que aqui vocês estão vendo que aparece as datas antigas, ou seja, o Git, então, quando você cria o repositório remoto, ele recupera inclusive o horário que você fez o commit original. Então essa é uma das vantagens do Git poder trabalhar offline. Então, supondo que você está offline por N motivos, sei lá, sua internet caiu, enfim, ele ainda assim registra no servidor remoto o horário original do commit que você fez. Tá, tá, então, bom, vamos agora usar esse git clone aqui de exemplo. Então, aqui eu estou no GitHub, tá? Esse é um repositório que eu criei. Então, ele normalmente vai estar aqui, o link dele. Ele também pode usar, ele também tem compatibilidade com essa chave SSH para o pessoal que é um pouquinho mais avançado. Mas, bom, via de regra vocês podem usar só o HTTP, o link HTTP mesmo, e tá tudo certo. Tá. Então, voltando pro... Então, git clone e a gente cola nossa... Pronto. E aí ele vai baixar os arquivos, né? Como foi bem rápido porque são poucos. E aí como vocês podem ver, o repositório tá aqui criado. Vamos dar um CD aqui agora. Pronto. Aqui, nosso repositório de sempre aqui que a gente tem usado nas últimas aulas. A única diferença é que agora a gente pegou ele do servidor remoto. Desculpa, eu esqueci de mostrar para vocês antes, mas eu tinha apagado esse repositório na minha máquina só para mostrar o git clone para vocês. Caso vocês tentem dar um git clone num repositório que já existe, ele vai reclamar, falar que já existe uma pasta com esse nome e não vai deixar. Então, tudo bem, ele tem essa margem de segurança para vocês. Tá, de git clone é isso, não tem muito segredo. Vocês podem colocar alguns parâmetros a mais neles, opcionais, para terem mais informações e modificar alguns comportamentos, mas 99% das vezes vocês vão querer usar o git clone dessa forma. Tá, e o segundo comando que a gente vai ver hoje é que, bom, vamos supor que em vez de a gente usar o git clone para iniciar o repositório, a gente quer fazer o processo contrário, o processo que a gente cria o repositório com o git init e depois adiciona ele para um lugar remoto. Para isso que serve esse comando aqui, o git remote add, é um comando que vai adicionar, ele vai fazer o seguinte, ele vai adicionar a URL do seu servidor remoto para o seu repositório local. Aí, a partir desse ponto, ele começa a detectar que existe um remoto e fala que você pode fazer commits nele. Caso vocês queiram alterar essa URL, também tem o git remote set URL. E, bom, eu agrupei eles dois aqui porque os dois são muito parecidos, o comportamento deles. A diferença é que o add adiciona um link que não existe e o set URL só altera um que já existe. Então, a sintaxe dele é aqui, é a seguinte aqui. Git remote add, o primeiro parâmetro sempre o nome do seu remoto, que normalmente vai ser origin. Eu só coloquei aqui esse nome diferente para vocês saberem que pode ser qualquer nome, mas normalmente a gente cria com origin. É só um padrão que existe por causa do git clone que já cria um remoto com esse nome para vocês. E a URL do que a gente quer. Detalhe que esses parâmetros têm que sempre estar na mesma ordem, tá? Nesse caso a ordem importa, em alguns comandos vocês viram que não interessa muito, mas nesse comando aqui é sempre o nome do remoto primeiro e a URL depois. Tá, bom, é um comando que eu vou só comentar aqui que existe, é o git remote "-v", que ele lista os repositórios remotos aos quais você está conectado. Normalmente vai ser só um, né? Mas saibam que dá para você conectar em mais de um servidor remoto. Não tem muitos, não tem muito motivo para fazer isso na maior parte dos casos, mas saibam que é possível. Tá, e bom, agora que a gente tá conectado ao nosso repositório remoto, a gente configurou ele todo certinho.
Bom, a gente vai começar a puxar informações dele. Então, o primeiro comando para puxar informação é o git fetch. O que faz o git fetch? Ó, para quem lembra do nosso diagrama da segunda aula, ele voltou. Então, o git fetch ele pega todo o histórico de alterações do repositório remoto. O que você quer dizer com todo o histórico? Quer dizer que ele não vai alterar os seus arquivos ainda, ele só vai olhar no o seu servidor remoto e falar, ó, ele fez esses commits aqui. Ou seja, tá só no repositório por enquanto, não alterou sua pasta de arquivos. Depois que você fez o git fetch, o Git volta a trabalhar offline e aí ele começa a comparar com esses arquivos do servidor remoto que ele recebeu. Então, ou seja, o git fetch o git fetch é o único momento em que você precisa realmente de uma conexão de internet. Daí aquela vantagem que a gente viu na primeira aula, que é de trabalhar totalmente offline. Totalmente não, é quase totalmente offline, né? E aí, se vocês usarem o comando git fetch sem nenhum parâmetro, ele vai automaticamente puxar todo o repositório, todos os repositórios remotos. Mas vocês podem passar esse parâmetro opcional para especificar que vocês querem puxar de um remoto só. Novamente, não é uma coisa que é muito utilizada, mas saibam que é possível. Tá. Então, o próximo comando aqui é o git pull. Tá, então, o git pull é o comando que vai efetivamente puxar os arquivos do servidor remoto e alterar eles na sua pasta local. Ou seja, ele vai sincronizar as alterações do repositório remoto no repositório local. Bom, ele também é bem parecido com o git fetch, né? Então o parâmetro dele é bem parecido com o do git fetch, que é para você especificar o nome do remoto. Então, notem que vocês não precisam. Olhando essa seta aqui, vocês não precisam fazer o git fetch antes de fazer o git pull, mas eu recomendo que vocês façam, porque primeiro para vocês verem o que foi alterado antes de efetivamente alterar na sua pasta de arquivos. A não ser que seja um repositório que provavelmente só você está mexendo e você sabe que não teve uma alteração no meio do caminho. Então aqui um resuminho desses dois comandos, já que eles são bem parecidos. Git fetch. Usem e abusem dele. Ele não vai alterar nenhum dos seus arquivos. Dos seus arquivos, você não vai precisar fazer não precisa, nenhuma comparação dos arquivos remotos com os arquivos do seu computador. Ele só vai puxar essas alterações para você saber que elas existem. E onde elas existem, claro. O Git pull já. Então, se vocês estiverem trabalhando sozinhos também, podem usar e abusar, mas caso tenha a possibilidade de ter outras pessoas mexendo no meio do caminho, tomem cuidado para não esbarrar com conflitos. E o que quer dizer conflitos? Quer dizer que alguém alterou o mesmo lugar que você estava alterando. Então isso normalmente requer um passo a mais. Então, tá, então e uma outra coisa também, quando vocês estiverem trabalhando com um repositório remoto, via de regra, antes de vocês começarem a fazer qualquer tipo de modificação, garantam que o git pull tenha sido feito, porque às vezes você vai fazer alterações e essa alteração já é de uma versão antiga, então faça o git pull, garantam que seus arquivos estão todos atualizados, aí vocês partem a partir desse ponto. Tá, e o comando reverso, que a gente já tinha comentado umas aulas atrás, o git push, que é o comando que envia os arquivos do nosso repositório local para o servidor remoto. Tá, então, ele também tem dois parâmetros obrigatórios, que são esse nome do servidor remoto e o nome da branch, que que é o ramo que a gente tá modificando. A gente vai ver na próxima aula que o Git você pode ramificar o histórico do Git. É, por exemplo, vamos supor que você lançou uma versão do seu aplicativo e aí tem duas pessoas trabalhando em duas funcionalidades. Você não quer interferir nem ser interferido pelo trabalho da outra pessoa, então você cria um ramo. Ou seja, vocês dois vão modificar os arquivos a partir dessa versão, e aí ao final vocês colocam essa versão
vocês juntam essa versão, fazem o merge, que nem a gente fala. Mas por enquanto saibam que a gente vai trabalhar só no ramo master, que é o ramo principal do nosso histórico. Por que tem esse asterisco aqui? Bom, então, o git push, quando você faz ele normalmente, ele requer que você especifique o nome do remoto e a branch. Mas se vocês usarem esse parâmetro opcional aqui, que é o "-u" ou "-set upstream", bom, os dois fazem a mesma coisa, eles só têm um nome diferente. Quando você faz um push com esse parâmetro, ele, além de fazer o commit para o servidor remoto, ele sincroniza, ele passa a sincronizar os ramos com o mesmo nome no repositório local e no repositório remoto. Então, a partir do momento que você dá um push com esse comando, ele vai automaticamente detectar para você qualquer tipo de alteração que tiver entre esses dois ramos. Eles ficam meio que ligados um ao outro. E aí você não precisa mais especificar para qual ramo você quer colocar sua modificação. Eu recomendo que vocês usem bastante esse parâmetro, porque aí não tem aquele problema de ter que ficar lembrando toda hora que tem que. Qual o nome do ramo local e qual o nome do ramo remoto. Eles já ficam com o mesmo nome para você. Tá, então agora vamos passar para a nossa linha de comando e dar uma olhada nos comandos que a gente acabou de ver. Então, antes de mais nada, vamos fazer uma modificação manual aqui no nosso repositório do GitHub. Então vamos só criar um arquivo de README, que é um arquivo que costuma estar na raiz do projeto para especificar o que o seu projeto faz. Então, aí o GitHub já tem essa interface para você conseguir fazer um commit direto na interface dele. E aí a gente faz o nosso commit. Pronto. Voltando para a linha de comando agora, git status. E aí, bom, tudo bem, vamos supor agora que eu vou começar a trabalhar nesse projeto agora. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o quê? Git fetch. E aí, o git fetch, conforme esperado, ele vai detectar que teve uma alteração no servidor remoto enquanto a gente não estava mexendo e vai puxar essas alterações para a gente. Vamos dar um git status agora de novo para ver o que está acontecendo. Bom, vocês podem ver que os arquivos não tem nenhum arquivo modificado, mas ele começou a detectar aqui, ó, o que quer dizer essa mensagem aqui? Quer dizer que o seu repositório local está atrás do repositório remoto por um commit. Ou seja, então a partir desse ponto, como ele detecta que está desatualizado, ele não vai deixar você fazer um push. Você tem que fazer um pull antes. Daí o motivo da gente sempre que a gente começar a trabalhar, a gente fazer um git fetch e um git pull para ver se alguém alterou enquanto a gente não estava mexendo. Então, vou fazer um git pull aqui. Pronto. Puxou. Vocês vão ver que agora já está com o nosso arquivo readme. E agora vamos fazer o processo contrário, que é fazer um push. Então vamos modificar qualquer arquivo aqui, vamos fazer uma modificação no arquivo 2. Tá. Salvei. Então git status de novo. Aqui ele já começou a detectar, e aí o processo que a gente já fez nas aulas anteriores, que é fazer um commit normal. Commit. Aí, git add ponto git commit. Qualquer mensagem aqui. 2. Pronto. Feito um commit, vamos dar um git status de novo. E aí agora ele vai dar uma mensagem contrária que que o nosso repositório local está à frente do repositório remoto por um commit. E aí ele já vai recomendar que você faça o git push. Então vou fazer o git push aqui. Aí ele normalmente pede seus dados aqui.
Pronto. Bom, eu já tinha, eu esqueci, eu já tinha configurado o upstream aqui, mas se vocês quisessem configurar ele, seria esse comando aqui, gin master. Tá, o que quer dizer esses três parâmetros a mais aqui? Quer dizer, "-u" para, além de fazer o push, configurar o upstream, origin, que é o nome do nosso remoto, e master, que é o ramo principal do nosso repositório remoto. Tá, cancelar o comando aqui. Tá. Bom, então, sobre a introdução do repositório remoto, é isso, galera. Tipo, você pode, então, com esses comandos que a gente viu até agora, a gente já tem condição de trabalhar em equipe em uns projetos relativamente pequenos usando o Git. Todos esses comandos que vocês estão vendo são a parte básica do Git ainda, então está tudo bem simples. O Git é uma ferramenta poderosa, então demoraria muito para detalhar ela. Mas com todos esses comandos, se vocês pegaram certinho, vocês já conseguem utilizar ele em projetinhos pequenos, projetos pessoais, enfim, trabalho de faculdade, enfim, coisas menores. Tá, a próxima coisa que a gente vai ver aqui é como comparar esses arquivos. A gente viu como comparar os commits, olhar o histórico, mas a gente não viu de fato como que a gente vê, as diferenças entre o arquivo antigo e o arquivo novo. A gente, pelo menos não em detalhes ainda. A gente viu, sei lá, quais linhas foram alteradas, mas ainda não viu de forma detalhada. Para isso a gente tem o git diff, que vai ser é o único comando de comparar arquivo, um dos únicos, né? Então eu vou ficar falando um bom tempo dele. Tá, e para essa parte, para quem quiser, vocês podem usar uma ferramenta de comparação, uma ferramenta gráfica de comparação. As modificações que a gente vai fazer nos arquivos são relativamente simples, então eu vou manter na linha de comando, mas saibam que se vocês quiserem configurar uma ferramenta de comparação, um exemplo dela é o meld, que eu recomendei na primeira aula, é esse comando aqui. E aí é a mesma sintaxe da configuração inicial que a gente fez com o nosso nome e nosso e-mail, que é o git config global, o que muda é esse parâmetro aqui, diff.to, e o nome da ferramenta que a gente estiver usando. E aí, dito isso, a gente vai prosseguir para o nosso comando de comparação, que é o git diff. Para tudo que a gente estiver vendo aqui do git diff, quem quiser usar a ferramenta gráfica, vocês podem usar o git diff tool, que seria assim, o git, esqueci de digitar ali, mas é diff tool, tudo junto. Então, e aí, em vez de comparar direto os arquivos na linha de comando, que não é muito agradável para a maior parte dos usuários, a DiffTool vai abrir a comparação direto na linha de comando para vocês visualizarem. Tá, então aqui, vamos voltar para o GitDiff. Então, o GitDiff, como eu falei, ele compara os arquivos do repositório. Aí, o que ele vai comparar depende dos parâmetros que você insere. Por padrão, o GitDiff ele compara os arquivos do repositório local com a staging area. Ou seja, ele vai olhar todos os arquivos que você ainda não colocou na staging area e vai falar, ó, tem diferença nisso aqui. Você modificou esses arquivos aqui e você ainda não colocou eles na staging area. Podem ver que é a mesma modificação que eu fiz aqui. Ao final, independente da comparação que você estiver fazendo, você pode colocar ao final do comando esses dois tracinhos, um espaço, não esqueçam dos espaços, porque senão ele vai considerar como outra coisa, e o caminho dos arquivos, dos arquivos ou pastas que você quiser. E aí é aquela mesma sintaxe que a gente tem visto, a mesma do comando do git add, a mesma que a gente coloca no arquivo do git ignore. Então, por exemplo, eu quero comparar somente os arquivos dessa outra pasta aqui. Então, eu faria algo desse tipo aqui. Git diff, espaço, não esqueçam do espaço, e o nome da pasta. Aí ele compara só os arquivos que foram modificados e não estão na staging area da outra pasta.
Tá, então, bom, a gente tem algumas formas de usar esse git diff, é um dos comandos mais utilizados. Então, como eu falei para vocês, o git diff ele compara só a pasta atual com a staging area. Se vocês quiserem comparar a pasta atual com o último commit, lembrando que o último commit, o head sempre referencia o último commit, a não ser que a gente especifique para outro ponto. Vocês usam o git diff head, ou pode ser o nome do commit também. E se vocês quiserem comparar a staging area, o que a gente já adicionou para a staging area, para o repositório, a gente adiciona mais esse parâmetro aqui, git diff staged e head. Repare que não tem nenhuma comparação com o servidor remoto, eu já vou explicar por quê. Tá, mas antes, vamos... também é possível você comparar dois commits. Então você pode colocar o git diff, aí o nome do commit 1 e o nome do commit 2. E o que vai nesses parâmetros? O nome dos commits. Lembra daquele ID que era criado quando a gente fazia cada commit? Então com esses nomes que você coloca, são esses nomes que você vai substituir nesse commit 1 e nesse commit 2. Então, lembrando aqui, se vocês quiserem uma forma rápida de olhar o nome dos commits, aqui o git log dois tracinhos, one line, para ter só a mensagem e aquele IDzinho curto. E uma coisa que eu vou recomendar para vocês sempre coloque o commit mais recente no commit 1. Por quê? Se vocês colocarem o commit 2 primeiro, ele vai meio que fazer uma comparação reversa. Então, tipo, ao invés de mostrar tudo que você adicionou, ele vai entender tudo que você adicionou como tudo que você removeu. Então, fica um negócio meio confuso. Então, usem sempre o commit mais recente no primeiro parâmetro. Tá. E aí, além de colocar o nome dos commits, a gente pode usar referências. O que são essas referências? Essas referências podem ser a partir de um commit, tá? Mas a gente pode usar também a partir, usar também o head, que é a forma mais usual. Como assim utilizando referência? Então, esse símbolo aqui, quando vocês estão usando o git diff, quando vocês estão querendo identificar um commit, esse símbolo aqui quer dizer o commit anterior a esse. Ou seja, então, se vocês usarem, por exemplo, git diff head e esse símbolo de acento circunflexo aqui, tudo junto, ele vai entender que você quer que o commit 1, aqui no nosso primeiro parâmetro, é o commit anterior ao nosso commit head, ou seja, o último commit que a gente fez. E ele pode ser, inclusive, utilizado várias vezes. Então, você pode fazer algo do tipo git diff head aqui, para comparar com o último commit, aqui o último commit que a gente fez. Ou comparar com dois commits anteriores. Ainda continua ainda com as alterações que a gente fez. E aí, com mais uma alteração com a alteração do readme que a gente fez que a gente fez lá direto no navegador do GitHub. E por aí vai, vocês podem ir adicionando, ele pega mais um commit, enfim. Repara que isso começa a aumentar o nosso comando de tamanho. Para isso a gente tem o acento, o til n também, n sendo a quantidade de commits que a gente quer usar. Então, o til n serve para a gente fazer uma referência a n commits anteriores. Então a gente fez esse git diff head com 3 acentos circunflexos, mas a gente poderia também fazer isso aqui para ter o mesmo efeito. Isso aqui é exatamente igual isso aqui. Git diff head e aí 3 acentos. É a mesma coisa. Tá, repara que em vez de usar só um commit, em vez de usar usar dois parâmetros, eu estou usando só um.
Então, quando você coloca só um parâmetro no git diff, ele vai entender que você quer, que o único commit que você colocou é para ser comparado com o head. Tá, mas e comparando com o remoto? Tipo, vocês viram que mesmo nesse, nesse gráfico aqui, a gente não colocou nenhuma comparação com o remoto. Por quê? Porque o Git, de fato, ele não faz nenhuma comparação diretamente com o remoto. O que a gente normalmente faz? Quer dizer, o que a gente normalmente faz não. O que a gente sempre faz? A gente primeiro dá um git fetch, aí todas as informações do servidor remoto, as atualizações, as modificações, vão para o nosso repositório. Primeiro para o nosso repositório, e aí sim a gente compara com os arquivos que a gente já tem. Então, ou seja, toda vez que a gente faz o git fetch, na verdade o que a gente está fazendo é criando meio que uma cópia do servidor remoto para o nosso repositório. E como que a gente faz para se referenciar a esse servidor remoto? A gente viu no começo da aula que é com a palavra origin. Então, toda vez que a gente estiver se referindo, quiser fazer uma comparação com o servidor remoto, a gente vai simplesmente adicionar a gente, a gente vai adicionar um origin na frente e aí o nome do ramo que a gente está usando, no caso, é o ramo master. Aqui, bom, como a gente já puxou todas as modificações para a gente, então não aparece nenhuma modificação. Então, opa, voltando aqui. Então, isso como a gente já fez o git fetch, é a mesma coisa que a gente fazer, como a gente já fez o git pull, perdão, é a mesma coisa que fazer isso aqui. Opa, git pull. E depois fazer git diff master. É a mesma coisa que fazer isso aqui. Git fetch, git diff origin master. Porque é isso, como eu falei no começo da aula, o Git pull ele vai alterar além de puxar os arquivos do servidor remoto para o repositório, vai alterar os seus arquivos locais para ficar iguais aos do repositório quando possível. E, e aí então o seu servidor local ele fica exatamente igual ao servidor remoto. Então o git fetch, como a gente viu, ele só puxa o histórico, então a gente teria que fazer a comparação com o servidor remoto. Tá, então, bom, por hoje é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido boa parte do conteúdo até agora. Se ainda surgir alguma dúvida, usem o nosso servidor de Discord ou perguntem durante a live, porque a nossa próxima aula, muito provavelmente, é a nossa aula mais pesada de conteúdo, então é bom que vocês tenham todo o conteúdo até agora bem fixado, porque é a partir desse momento que o Git começa a ficar um pouquinho complicado, que a gente vê todo o poder dessa ferramenta. Que a gente vai falar sobre branches, merge e rebase, que é aquela parte de ramificação que eu comentei mais cedo. Então a gente vai ver como ramificar o histórico, como resolver conflitos quando a gente alterou um pedaço e alguém alterou o mesmo pedaço. E a gente vai ver qual a diferença de merge e rebase, que é uma coisa que bastante gente confunde enquanto está aprendendo Git. Então, e aqui os links, se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais, aqui fala um pouquinho sobre as branches upstream, se vocês quiserem dar uma olhada. Aqui ele mostra mais detalhes sobre a diferença entre o git fetch e o git pull. A diferença principal é o que eu expliquei em aula, mas é claro que tem mais diferenças. E aqui um pouco mais de detalhes sobre a ferramenta do Git Diff, que é do site do Git Tower. O Git Tower é uma ferramenta gráfica de Git. Eles têm, se vocês
quiserem salvar esse site aqui, eles têm bastante conteúdo educativo sobre Git, então é uma boa fonte para vocês consultarem quando vocês tiverem alguma dúvida um pouco mais complexa, ou mesmo umas duvidazinhas básicas. E, bom, por hoje é só, galera. Daqui a pouco a gente deve estar soltando os exercícios e, bom, não esqueçam de preencher o feedback, galera, é bastante importante tanto pra gente quanto pra vocês, pra gente melhorar essas duas últimas aulas, principalmente a aula de Merge Rebase, que vai ser bem pesadinha. E tá, eu vou me manter um pouquinho aqui na call ainda, na live ainda, para caso surja alguma dúvida. Se não, por hoje é só, galera. Muito obrigado. Bom, e bom final de semana. Façam os exercícios que a gente vai corrigindo e devolvendo para vocês. Obrigado.